nós queremos expressar, né, a nossa gratidão à família do Dito, toda a família, na verdade. Pode ter certeza, Daniel, que nós estamos lembrando de vocês em nossas orações e vamos continuar orando a favor de todos os parentes da nossa irmã Vitalina, que sem dúvida faz muita falta, pois a sua família, Daniel, é importante para nós, na verdade, né? Me lembro muito bem o primeiro fim de semana, quando a nossa amizade começou com esta igreja, e já faz muitos anos. E no dia 17 de março de 1906, eu preguei aqui, né, no salão, na igreja. Depois do almoço nós fizemos uma visita, eu, São Luís, né, com o Dito. Está lembrando disso, Dito? Né? Pois é. Mas depois de muitos anos, mas eu já sabia que o Dito seria importante para mim. E de fato tem sido, por muitos anos, por mim, um dos homens mais importantes da minha vida, junto com o São Luís Soares. Então nós sentimos muito, hoje, a tristeza dos parentes. E eu faço questão de mudar um pouquinho a mensagem. Queremos compartilhar uma palavra de consolação hoje, para que nós tenhamos nenhuma dúvida de que Deus é fiel. Naquela época, em 96, né, a gente fazia a ceia aqui de forma um pouquinho diferente. Fizemos um círculo, né, no domingo de manhã. Está lembrando disso? Elisé, está lembrando, né? E foi uma época muito boa. Aprendemos muito juntos. Eu pregava bastante naquela época, vindo de Casa Branca, sempre trazendo um dos meninos, né, que normalmente sentava no primeiro banco, né, para que, se fosse necessário, podia dar uma palavra, né? E a gente lembra com gratidão aquela época. E o nosso desejo é que toda a família do irmão Dito possa sentir a presença do Senhor, pois nós sentimos muito os altos e baixos da vida cristã, né? Então, a expressão que nós vamos estudar hoje por alguns minutos se encontra no último versículo do Evangelho segundo Mateus. Apenas as últimas palavras do nosso amado Salvador. E o nosso propósito hoje é confortar a família, né? Se você quiser dar uma cochilada, né, até uns 11h30, gente, talvez um pouquinho mais, fique bem à vontade, viu? O nosso irmão Robert chegou na Escócia, mandou um grande abraço para todos os irmãos da igreja. Tivemos dias alegres, abençoados com ele. Ontem ele pregou numa conferência missionária na Inglaterra e ele está voltando às atividades normais. Em casa não tem mais bolo de chocolate, cafés com nozes, bolo de fubá. Tudo voltou ao normal, viu, gente? Né? Lembre de nós nas suas orações, irmãos. Se tiver tempo para visitar a gente, né, para comer bolo de chocolate, eu falo com a tia Alison. Mas só se tiver visita, ela falou para mim essa semana, né? Quando eu reclamei um pouquinho.
O irmão Robert tinha uma variedade de sobremesa, bolo, biscoito, gente, que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, né? Aí eu reclamei um pouquinho, né? E a Alison não gostou muito não, gente, tá? Lembre de nós nas orações, irmãos. Vamos ler em Mateus, capítulo 28, as últimas palavras do nosso amado, bendito Salvador, na presença dos seus discípulos na montanha. Diz a palavra no verso 20, a segunda parte do verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que eu estou convosco todos os dias, cada dia que passa. A palavra na língua original dessa palavra é esta: cada dia que passa, estou convosco. Até quando? Até a consumação do século. Que essa palavra possa nos animar hoje e que nós tenhamos hoje esta certeza absoluta de que quem faz a promessa é fiel. Ou seja, as promessas do nosso amado Salvador são infalíveis. Nessa época de eleição, a gente tem as nossas dúvidas se os políticos têm condições para cumprir todas as promessas. Mas nós sabemos muito bem que o nosso amado Salvador é fiel. Ele só fala a verdade. As promessas dele são infalíveis. Então, esta palavra é para nós que sentimos, às vezes, as dificuldades, as ansiedades, as preocupações, tristezas da vida cotidiana. Ele não está longe de cada um de nós. Como diz Paulo na sua mensagem em Atenas, em Atos, capítulo 17. Ele não está longe. Ou como diz o salmista em Salmo 23, tu estás comigo. Ou como diz Asaf em Salmo 73, eu estou sempre convosco. Então nós temos aqui esta palavra do Senhor Jesus na presença dos seus discípulos. E ele já está, pensando na situação deles. Aquela tristeza, incerteza, angústia, preocupação. A gente percebe nessa palavra do Senhor Jesus que ele está pensando em outros. E analisando bem este primeiro livro do Novo Testamento, descobrimos uma coisa interessante. Quando o Senhor Jesus está no meio, os seus amados se sentem bem. Então, quando o Senhor Jesus subiu na montanha, em Mateus, capítulo 5, para ensinar os seus seguidores, ele sentou no meio e começou a ensinar. E nos seus ensinos maravilhosos, o Senhor Jesus tratou de vários assuntos, tais como papel do verdadeiro Filho de Deus neste mundo perdido, a importância da oração, adoração, a importância de uma vida que glorifique a Deus, a importância de uma vida reta, uma vida que vai ter um efeito bem prático na sociedade. E descendo da montanha, os discípulos do Senhor Jesus não tinham dúvida. Ele falava com a autoridade. O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Quando ele subiu
ao monte em Mateus capítulo 14, depois de um dia exaustivo, os seus discípulos atravessaram o mar da Galileia. Nós sabemos muito bem o que aconteceu e tudo indica que eles sentiram a falta dele. Mas o que diz a palavra de Deus e o que chama a nossa atenção é que ele sabia o que eles estavam passando, as preocupações, as ansiedades. E na quarta vigília da noite foi ter com eles, tranquilizando os corações deles, acalmou aquela tempestade, falou, e os seus discípulos não tiveram mais dúvida. Ele é o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 17, o Senhor Jesus, se quiser ler depois em casa, quando bate aquele sono bem pesado, nos domingos, pode ler em Mateus capítulo 17. Ele os levou em particular, e eles acompanhando o Senhor Jesus. Ele foi transfigurado diante deles, glorificado. É interessante que um dos discípulos do Senhor Jesus, naquele momento, falou uma coisa interessante. E esta foi a palavra dele: bom estamos aqui. Muito bom. E eu diria a mesma coisa. Na presença do meu amado, é o melhor lugar na terra. Na presença dele, vendo face a face, o meu amado, eu diria a mesma coisa que Simão Pedro. Bom estamos aqui. E eles se sentiram animados na presença dele. A presença dele faz a diferença. A ceia, essa reunião sublime que nós tivemos hoje na parte da manhã, não faz sentido sem a presença do nosso amado. Pois ele mesmo diz, citando a palavra dele, onde estiverem dois, não precisa ter muita gente não, viu gente? Naquela época, 96, quando eu conheci essa família maravilhosa do Dito, não tinha tanta gente não. Não tinha muitos irmãos para ensinar a palavra. Hoje tem bastante. Naquela época não tinha não. Me dava uma preocupação, muitas vezes, lembrando esse querido irmão. Porém, tem esta palavra do Senhor Jesus: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E essa promessa do Senhor Jesus dava uma consolação aos discípulos sobrecarregados, sentindo a necessidade da presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus subiu a montanha, em Mateus capítulo 28, gostaria que vocês, observassem esse detalhe, quem sabe depois do almoço, gente, que o Senhor Jesus, ele os levou para Betânia, Mateus termina o seu evangelho aí, na montanha. O Marcos não. O Marcos acrescenta um detalhe importante. O nosso amado foi elevado às alturas. Lucas acrescenta mais uma coisa interessante. Eles voltavam para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando a Deus.
Então, cada um dos 4 evangelistas está apresentando, de um ponto de vista particular, esta verdade. O nosso amado Salvador, Ele não está longe. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, de longe penetras os meus pensamentos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces todo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Para mim, passando momentos difíceis, sentindo profundamente a ausência de um ente querido, eu sinto, Ele também sente, Ele não está longe, e Ele faz esta promessa: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Interessante que quando o Senhor Jesus estava para realizar a sua obra no lugar chamado Calvário, aprendemos uma coisa interessante. Ele os levou para um certo lugar, 3 discípulos seguindo até ao jardim de Getsemane. 2 discípulos seguindo até ao palácio do sumo sacerdote. E por mais incrível que pareça, um discípulo seguiu até ao lugar chamado Calvário. Na presença dos seus escolhidos, no jardim de Getsemane, o Senhor Jesus, Ele disse: ficai aqui e vigiai, enquanto eu vou orar. Mas ficai aqui. Senhor, bom é estarmos aqui. E o Senhor Jesus não deixou seus discípulos na dúvida. É para vocês ficar aqui. Eu vou orar. Se distanciou dos seus discípulos. É o que diz o evangelista Marcos. Mas ele não estava longe, dava para ver ele. Mas mesmo assim, eles sentiram: ficai aqui e vigiai. Irmãos, vamos continuar orando a favor de cada membro da família da nossa querida Vitalina essa semana? Vamos? Pois aquela saudade aperta, né? Hoje eu liguei para a Inglaterra, bem cedinho. Tem que lembrar o fuso horário, né? Senão complica tudo, né? Mas eu liguei cedo para conversar com o melhor amigo que eu tenho, que está morrendo. Não consegue levantar do leito. E daqui a pouquinho eu teria que voltar para visitar essa família querida. Conversei por muito tempo com a esposa dele. Esse homem é importante para mim. Eu queria conversar com ele, mas ele estava dormindo. Porém, nós conversamos bastante. A nossa amizade é importante para mim. Logo ele estará na presença do Senhor. O Senhor Jesus falou uma coisa interessante nesta oração, no jardim de Getsemane, que chamou a minha atenção. Tudo é possível. Tudo. Passa de mim este cálice.
contudo que não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. Mas tudo é possível. Aquela promessa ajudou bastante os discípulos aflitos. Tudo é possível. Quanto à salvação das almas perdidas, em Marcos capítulo 10, quem pode ser salvo? O Senhor Jesus responde: para os homens é impossível, contudo não para Deus. Tudo é possível. Ao pai agonizante, em Marcos capítulo 9, cujo filho estava doente, o pai disse, diante da angústia, a situação complicada: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Se podes, tudo é possível ao que crê. Então eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos viajar um pouquinho, é gostoso viajar, né? Eu gosto, né? Porém, é melhor viajar na presença do nosso amado Salvador, né? Vamos acompanhar o Senhor Jesus naquela última viagem de Jerusalém, aliás, que começou em Lucas capítulo 9 até capítulo 19, a última viagem a Jerusalém. Em Lucas capítulo 9, ele manifestou no semblante, o que nós enfatizamos hoje, a resolução de ir para Jerusalém. Lendo os capítulos, né, do capítulo 9 até capítulo 19, não sei se vai dar para hoje, depois do almoço, gente, né? Se está cansado, mas quem sabe, né? Aquela última viagem do Senhor Jesus é interessante. Ele chegou na cidade de Jerusalém, ele entrou na cidade, ensinou seus discípulos, foi conduzido para fora da cidade de Jerusalém. Nós sabemos muito bem que ele foi conduzido ao lugar chamado Calvário e ele realizou aquela obra magnífica. Depois, no capítulo 24, de tudo que aconteceu, os discípulos estavam bastante abalados, deprimidos e preocupados. O que diz a palavra de Deus, gente? Em Lucas capítulo 24, leia se quiser acompanhar. Verso 15, num belo dia, 2 discípulos voltando de Jerusalém à aldeia de Emaús, conversando a respeito dessas coisas, quando repentinamente o nosso amado, bendito Salvador, o que diz a palavra, se aproximou e ia com eles. Ele não estava longe deles, não. Ele fez questão de acompanhar os passos dos seus discípulos até a aldeia de Emaús, conversando a respeito das Sagradas Escrituras, livros de Moisés, Salmos, profetas, até que eles, depois, à tardezinha, comentando, um para com o outro, dizendo, não nos adia o coração quando ele falava. Esta presença do Senhor Jesus fez a diferença. E aquela palavra ficou bem gravada. Eles lembraram esta palavra. Que bom, o nosso querido irmão voltou. Deu tudo certo, irmão. Então nós temos a certeza absoluta de que aquela conversa, aquela última palavra dele ficou gravada. Ele apareceu no meio, dizendo, paz seja convosco. Esta palavra é boa para aqueles que estão passando momentos difíceis. Paz seja convosco. Então nós percebemos uma coisa. O Senhor Jesus está perto. O melhor lugar para mim
quando eu estou precisando dele. Eu faria a mesma coisa do discípulo a quem Jesus amava. Se quiser ler depois, no Evangelho segundo João, capítulo 13, o Senhor Jesus está dando algumas instruções importantes. Capítulo 13, verso 1 diz, tendo amado os seus, que estavam onde? Que estavam no mundo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Nunca falha, nunca falta o amor dele. O amor do nosso amado. O nosso amado Salvador. É o que diz a palavra. Ele amou ao mundo. João capítulo 3, 16. Amou os seus. João capítulo 13, versículo 1. O homem quem escreveu este evangelho diz, ele se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. Que maravilha para nós, irmãos. Para mim, apesar das minhas falhas, fraquezas, os meus pecados, as minhas transgressões, ele me ama profundamente e me amará até ao fim, até a consumação do século, até ao fim. Logo estaremos na presença dele. E ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Achei interessante que nos primeiros 5 livros do Velho Testamento, vemos esta verdade enfatizada também nos livros de Moisés. Eu já fiz uma sugestão, gente, né? Eu não vou falar mais de lição de casa depois, senão os irmãos vão reclamar, né? Porém, é interessante ver as manifestações de Deus nos primeiros livros da Bíblia. No primeiro livro, os homens, conforme lemos em Gênesis capítulo 4, no último versículo, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Nos momentos mais difíceis, eles invocaram o nome do Senhor. No segundo livro de Êxodo, em Êxodo capítulo 3, se quiser ler, agora é interessante, vê uma coisa interessante. Deus se manifesta ao seu servo. Veja bem o que diz, se tiver a Bíblia aberta, em Êxodo capítulo 3, nos primeiros 6 versículos. Deus não estava longe de Moisés, na verdade. Ele viu a aflição de seu servo. E ele se manifesta na sarça que ardia e não se consumou. A sarça não estava consumada. E Moisés estava lá pensando e meditando naquilo. Veja bem o que diz a palavra em Êxodo capítulo 3, verso 4. Moisés estava vendo. E eu queria que vocês notassem uma coisa. Deus estava observando para ver qual seria a reação dele. Então o Senhor estava vendo, Moisés estava acompanhando, né? E naquele momento o Senhor se manifesta como o grande eu sou. E Moisés está perguntando no versículo 5, qual é o seu nome? E o Senhor responde, pode me apresentar dessa forma. Eu sou
o que sou. Pode falar isso. Basta esta expressão, esta palavra. Eu sou o que sou. Sabe uma coisa que chama a minha atenção? No Evangelho segundo João, é que ele destaca a onisciência do meu amado, a onipotência do Senhor Jesus e a onipresença dele. Ele está em todo lugar, sempre presente, e ele sabe de tudo. Vamos provar isso, pois o pregador tem que basear tudo na palavra de Deus. Então veja bem João capítulo 1, acho que não vai dar depois do almoço não, gente. Faça amanhã. João capítulo 1. Onde estava o Senhor no versículo 14? Bom, o João diz, o verbo se fez carne. Estava onde? Diz o evangelista, habitou entre nós. Ele não está longe, estava no mundo. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória. Mas onde ele está em João capítulo 1, versículo 18? Repare bem, ele está no seio do Pai. Ou seja, ele está neste mundo perdido, no verso 14, apreciando a comunhão perfeita com seu Pai, no versículo 18. Veja bem, João capítulo 3, ele está onde? Na casa de um homem chamado Nicodemos. Mas se tiver tempo para ler depois do almoço, depois de amanhã, né? Em João capítulo 3, verso 13, ele está no céu. Porém, ele estava na casa do homem religioso chamado Nicodemos. João capítulo 18, o Senhor sabe de tudo. Interessante esta expressão, João capítulo 18, verso 4. Sabendo Jesus, ele sabia quem era o traidor, ele sabia que a sua hora estava chegando, o Senhor Jesus não tinha dúvida, estava chegando ao fim. E ele tinha esse conhecimento. Em João capítulo 18, ele se apresenta. Lembra o comandante de quem nós falamos domingo passado? Que saindo da batalha com os exércitos do povo de Deus e deixando seus soldados sozinhos, e foi procurar um lugar seguro, pediu água de uma mulher. Veja bem, em João capítulo 18, o Senhor Jesus jamais faria uma coisa dessa. Ele se apresenta aos seus inimigos, protegendo os seus discípulos. E os seus inimigos se distanciaram, recuando, caindo por terra. Que Salvador maravilhoso, gente. Ele sabia de tudo, tudo sabendo, sempre presente, conhecendo a minha situação, a preocupação quanto um ente querido, de um filho, pai, amado, mas ele sabe. Senhor, disse Marta, se estiveras aqui, não teria morrido. Porém, o Senhor Jesus não estava longe. Inclusive, alguém disse, onde estava o Senhor quando mataram meu próprio filho? E a resposta é, no mesmo lugar onde mataram o filho dele, no seu trono soberano. Ele sabe de tudo. Ele não está longe. Então ele apresenta como o grande eu sou. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6.
e quem o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo. É quem me segue não andará nas trevas. Sou a porta, sou o bom pastor, sou a ressurreição e a vida, sou a videira verdadeira. E naquele dia, na presença de seu servo Moisés, em Êxodo, capítulo 4, 5 e 6, o Senhor se apresenta como grande eu sou o que sou. Rapidamente, gente, pois o tempo está se esgotando, me acompanhe até capítulo 13 de Êxodo. Aliás, interessante ver uma coisa, em Êxodo capítulo 12, versículo 2, se não me falha a memória, Deus está falando, este mês será o principal dos meses. Vamos começar tudo de novo. Este mês, esse dia, Êxodo capítulo 13, versículo 2. Vocês não vão esquecer desse dia jamais. Por isso, a ceia do Senhor para mim é essencial. Perder a ceia para mim é um prejuízo, não só no dia de domingo, mas durante toda a semana. Pois é a única reunião quando eu posso, pois Cristo é o tema principal. É a única reunião da igreja quando nós queremos já prontos para agradecer ao nosso amado, bendito Salvador. Mas veja bem uma coisa interessante. Deus se apresenta não na sarça, no capítulo 13, mas na nuvem. Agora veja bem uma coisa interessante. Em Êxodo capítulo 13, verso 20, diz a palavra: o Senhor ia adiante deles. Então, logicamente, eles estão acompanhando, seguindo, de dia e de noite, na coluna de nuvem e na coluna de fogo. E ele está avançando, os seus estão seguindo. Repare bem esta expressão no versículo 20. Agora leia versículo 20. Nunca se apartou deles, nunca se apartou do povo. O Senhor estava sempre com eles, nunca estava longe deles, nos altos e baixos, sempre acompanhando o progresso do seu povo. Nos dias difíceis, nos dias de muita alegria, nas lutas, tribulações, angústias, Ele estava sempre presente. É o que nós aprendemos nesse capítulo. Eu não sei se ele citou esse trecho da palavra de Deus naquela conversa com os dois discípulos na estrada indo para a aldeia de Emaús. Chegamos no capítulo 19 de Êxodo e o Senhor desceu mais ou menos no verso 20 e 21 para falar mais uma vez com seu servo Moisés. Não para corrigir, mas para disciplinar seu povo. De vez em quando é necessário, né? Perdi muito sono, na verdade, como ancião. Naquela época que a gente morava em Casa Branca, Palmeiras. Mas o presbítero tem que fazer isso de vez em quando. Se trata de uma responsabilidade para cuidar bem o povo de Deus. E o Senhor Jesus está dando avisos ao seu povo, enfatizando a sua santidade. Em Êxodo capítulo 20, se apresenta como o eu sou, que está sempre presente no meio. E finalmente,
chegamos em Êxodo capítulo 20. Talvez você esteja pensando, tudo bem, André, vamos acabar com esse estudo rapidamente, vamos? Né? É que talvez seja que a Alice não está aqui hoje, ela faz falta, gente, né? Porém, Êxodo capítulo 25, verso 8, se não me falha a memória, essas são as palavras de Moisés. E me farão um santuário, para que eu possa habitar onde? Para que eu possa habitar no meio. No meio. Meu povo. São meus. São os meus escolhidos, prediletos, amados. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio. E às vezes eu fico pensando como foi naquela época, na primeira habitação de Deus na terra, para o sumo sacerdote, atravessando o átrio maior, atravessando a única porta e vendo o altar de bronze. E depois a bacia de bronze. E atravessando a porta que dava acesso ao santo lugar, vendo no lado direito aquela mesa dos pães da proposição, e no lado esquerdo o candelabro de 7 braços, e na frente o altar de incenso, e atravessando aquela outra entrada para entrar no santo lugar, no santo dos santos, vendo aquela caixa sagrada com o propiciatório. Como foi para o servo de Deus? Sabe uma coisa interessante? Eu tenho a impressão de que João está seguindo nesse caminho no seu evangelho. Pois em João capítulo 1, a gente está diante do altar de bronze, ouvindo João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão, mas ele derramou o seu precioso sangue. Nos capítulos 3 e 4, a gente está diante da bacia de bronze contendo a água sagrada, pois aprendemos lições importantes sobre a purificação. Aliás, ele fala da água viva, a que mata completamente a sede, o nosso amado Salvador. No discurso do Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele se apresenta como não a água da vida, mas o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Acompanhando os passos do Senhor Jesus, até no capítulo 17, chegamos no Santo dos Santos, e o nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós. E esta palavra chamou a minha atenção essa semana. E ele diz, na sua oração sacerdotal, onde eu estou, veja bem, ele não diz onde eu estarei, mas onde eu estou. Ou na casa do Nicodemos, naquela mulher pecadora, no caminho, conversando com os meus, onde eu estou, estejais comigo, os que me deste. Que eles estejam comigo. É bom isso, né? Sinto falta do Benjamin. Faz falta.
aquela cidade a 1000 quilômetros. Sinto falta do Johnny, aquelas conversas malucas que não têm sentido. Ainda bem que eu tenho uma filha, né? É que de vez em quando está sempre dando conselho para mim, né? Dando a impressão que ela já aprendeu tudo, já sabe das coisas. E que de vez em quando é necessário conversar com o pai para explicar as coisas da vida cotidiana. Né? Ainda bem que a gente tem ela em casa, né? Já pensou, irmãos? Logo estaremos na presença do nosso amado. À vontade dele. Onde eu estou, estejais vós também. Então nós sentimos a falta da Vitalina, mas hoje ela está contemplando face a face o nosso amado Salvador. E o Senhor Jesus, Ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século. E que Deus abençoe Sua palavra aos nossos corações. Que assim seja. Amém.